Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Criador, mais uma vez estamos diante de Ti e somos agradecidos por tantas vezes que o Senhor permitir ainda podermos aproximar de Ti, para Te engrandecer, para que a vida de cada um de nós seja uma luz. Como o Senhor mesmo disse, vós sois a luz do mundo. Fale conosco através da palavra, que sempre nos orienta, nos corrige, e estamos aqui para este fim, sermos abençoados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós temos comentado muito sobre estes versículos, mas eu quero falar mais um pouquinho dentro da mensagem do irmão Branham sobre direito de pregar. A mensagem Dores de Parto, que nós encontramos no parágrafo 122, irmão Branham dizendo: nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho até que ele encontre a Deus no deserto, na sarça ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isto longe de você. Você estava lá, aquilo aconteceu para você. Não importa o que os sistemas dizem, vocês são testemunhas disto. Aleluia! Deus revela a si mesmo a você. Graças a Deus. Talvez a gente pense que quem tem o direito de pregar, muitas vezes é colocado quem tem um alto nível de educação. Quem tem o direito de pregar é aquele que pelo menos estudou e formou para tal fim. Mas você vai nas Escrituras e na mensagem do profeta, o tipo de homem que Deus escolheu desde o princípio para pregar, não tinha nada disso. Quando você encontra um Saulo de Tarso, Deus teve que derrubá-lo do cavalo, do poder que ele havia montado e fazer dele diferente. Ele começar de baixo. Ele era muito alto no seu aprendizado e agora ele diz que ele estava apenas aprendendo a Cristo. Eu não vim diante de vós com sublimidade de palavras, mas com o poder de Deus. O que nós estamos pensando é
momentos que Deus levanta pregadores. Cada época Deus teve que levantar um tipo de pregador. Moisés não servia para nós hoje. Porque o problema hoje não é a travessia do mar. Não é levar para uma terra natural que emana leite e mel. E você vê que Cristo mesmo hoje, já sua mensagem não daria certo hoje. Porque morrer, ele já morreu. Ele já fez seu trabalho lá atrás. Então, cada um tem o seu dia para Deus usar, e aquilo simplesmente engrandece mais a Deus. Assim como a graça engrandeceu mais a lei, porque a graça cumpriu a lei. Então, a revelação dos dias do irmão Branham engrandece a graça, porque a revelação cumpre a graça e tem o discernimento do que esta revelação está fazendo e o que a graça já fez por cada um de nós. Amém? Então, pensando nisto, hoje eu quero ler para vocês pelo menos um parágrafo daquilo que nós sempre comentamos e não deixamos aqui o parágrafo sobre a noiva ser morena e onde Deus vai dar certas mensagens. É interessante que agora estou vendo aqui, dores de parto foi pregada também em Phoenix, Arizona. E você sabe que dali tem surgido um grande movimento da mensagem para o mundo inteiro, o movimento da ressurreição isolada. Tem manifestado ali em Phoenix para o mundo inteiro. E só o eleito pode ter discernimento em seu dia. Até o irmão Branham, no dia dele, ele pensava que era em Fênix a noiva. Então nós temos o próprio Deus corrigindo o pensamento do irmão Branham, no que ele pensava naqueles dias sobre Fênix. A mensagem Vida Escondida em Cristo, ela foi pregada em 1956. Mas eu vou tomar aqui só alguns parágrafos, e essa mensagem ela não tem parágrafo, mas eu vou tomar algumas partes. Mas já estou te dando o nome da mensagem, que é Vida Escondida em Cristo. É pregada em Minneapolis, em 16 de fevereiro de 1956. Irmão Branham diz assim: eu tinha tudo preparado e ia a Fênix para minha primeira reunião, porque eu havia mais ou menos prometido de ali fazer as vezes do irmão Roberts, enquanto ele ia para a Austrália. E enquanto eu estava meio lento na composição, então veja, o senhor Allen entrou, o Allen era um outro grande pregador daqueles dias. O senhor Allen entrou e ele não mais se ia além de março. E eu havia me esquecido acerca do que a visão me mostrara. Era gente morena em outro país. E, consequente, então o senhor Allen tomou o lugar e eles me disseram, bom, deseja você vir de todos os modos? E o senhor Allen já ia para esta cidade, já ia para Fênix. E eles perguntaram, mas deseja você vir do mesmo modo? O senhor Allen vai ficar. Eu disse, não se o irmão Allen estiver ali, pois não há necessidade de que nós dois estejamos ali ao mesmo tempo. Até nisso o irmão Branham entendia, porque o irmão Allen tinha também grandes dons do Espírito Santo para realizar milagres. E o irmão Branham entendia isso. Para que eu vou lá, era o tempo de cura divina, era o tempo dos milagres. Que adianta eu ir lá se já tem o irmão Allen lá? E então, como 2 dias depois que o Senhor me revelou, disse, eu nunca te disse na visão que fosse a Fênix. Essa
é gente morena. Aí vem aqui, Velho México. Eu pensei, bom, glória ao Senhor, tão exato. Você sabe, Deus em sua soberana graça passou por cima de nossos erros e nossa ignorância. Então ele estava tentando ir para Fênix, porque ele tinha esquecido da visão que era gente morena. A noiva é gente morena. Você vai a Fênix, já não é morena, é gente branca. Mas a visão estava mostrando que era gente morena. E, por todos os países que o Mombrana passou, ele passou pela África, países negros, mas ele não chegou a entrar no Brasil para trazer a mensagem a esta noiva que é morena. Mas, de toda maneira, a mensagem veio aqui. Você pode ver, depois do profeta morto, o quanto Deus cumpre sua palavra, que aquela mensagem tinha que chegar a nós, tinha que chegar ao Brasil. E você pode olhar na congregação para você ver, se você olha em tudo aqui, forma um moreno. Daqui para lá, olha, mostra, tem alguma câmera aí, irmão, para você mostrar? Para vocês mesmos, olha vocês mesmos em vocês. Você vê uma congregação mais morena. Não é questão de Franca, é questão de país. Entende? É questão de país. E logo é questão de países, porque tem que trazer também as 7 nações vizinhas do Brasil, para que, através deles, complete este moreno. Por isso nós temos uma mistura de cor aqui no Brasil. Mas qual o direito de pregar? Estava pensando nisto, porque irmão Brana diz que nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho até que ele encontre a Deus no deserto, na sarça ardente. Em outras palavras, ele tem que ter a experiência de Moisés. Não de falar de Moisés, mas a experiência de Moisés. A experiência de estar na presença daquela sarça ardente. A sarça ardia e não consumia. Aquele mato ardia em fogo, mas não consumia. Eu acho que é assim que Deus faz com a gente. Deus pode pegar qualquer um de nós e arder em fogo. Lembrando daquele corinho antigo, ardendo em fogo minha alma está. Ardendo em fogo minha alma está. Então, pode estar ardendo, mas não consome, só consome o pecado, consome o mal. É isto o que Deus faz por cada um de nós. Então, pensando nisto, hoje nós não podemos ser um pregador que tenha somente a experiência da sarça ardente, somente a experiência do Monte Sinai. Nós não podemos ser hoje pregadores, ter o direito de pregar, hoje estou dizendo, não somente com o acontecimento do Monte Calvário. Monte Carmelo, lá do tempo de Elias, ainda nem se fala. O pregador, tendo uma experiência do Monte Sinai, da lei, depois tendo uma experiência do Monte Sinai, saindo do Monte Sinai para o Monte Calvário, da graça. Saindo do Monte Calvário, você vai ter que entrar em outro monte para ter experiência e para ter direito de pregar. Irmão Brana chamou o Pentecoste de monte. 87, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz, outra atração estava sobre um monte. Foi no dia de Pentecostes. Cada vez que Deus fez sua obra e deu direito para o pregador pregar, porque aí você vai ver, a uns Deus deu, então é Ele que dá o direito, é Ele quem faz, o pregador, é Ele quem dá o direito, não é o seminário, não é nossos estudos, não são nossas dedicações, eu oro muito, então Deus me deu, não, a questão está, é Ele
deu isto para você. Ele deu este dom para o pregador. Mas o pregador, para ter aquele direito de pregar, ele tem que passar pela experiência do monte do seu dia. Cada dia teve um monte. Se teve o Monte Sinai, o Monte Carmelo, tivemos o Monte da Transfiguração, o Monte Calvário, o Monte no Pentecostes, até chegar nos dias de William Branham. Nós já estamos chegando perto, no tempo do irmão Branham. Mas preste atenção, Cristo, mistério de Deus revelado, uma mensagem pregada em 1963, ele diz assim, 246, porém Paulo o viu depois que ele foi morto, enterrado e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Sabendo, Paulo, sendo um judeu, jamais teria chamado isto Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão. Ele regressou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que eu fui ontem. Quando Paulo viu a coluna de fogo, ele diz, as expressões que podia sair daquela coluna de fogo para Paulo, era isto, eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou hoje. Aqui estou eu na mesma luz, a luz que Moisés viu, a coluna de fogo com a qual Moisés falava, na sarça ardente. Não é de se admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com essa mesma coluna de fogo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. É questão de você encontrar com esta coluna de fogo. Ela queimou a sarça. Ela esteve em carne em Jesus. Ela foi partida em línguas de fogo no Pentecostes. Mas ela não parou por aí. Ela vem trabalhando até hoje. Estamos chegando aqui para ver o que Deus vem fazendo até no tempo do irmão Branham. Ali foi num monte também. Tantas pregações você tem do irmão Branham de ensinamentos, mas você vai ter a posição do irmão Branham, do seu ministério. Você vai ver que aquilo ali aconteceu sobre um monte. E Deus mostrou para ele que até o nome dele estava sobre aquela montanha, de uma grande extensão, e tinha 3 etapas, que eram 3 montes principais, que ele mostrou a primeira, a segunda e a terceira etapa. O primeiro, segundo e terceiro nome, ou palavras, ou letras, porque aquilo ali é que estava formando. Por isso tudo, no irmão Branham, você vai ver William Marion Branham. E ele tem, tudo isso tem significado da mensagem do grande eu sou, no William, no I am, e logo vem no Branham e vem também no Marion. Deus fazendo sua operação em 3 montes. Enquanto não chegava nesse último monte, não teria a expressão da terceira puxada. Por isso, o irmão Branham disse para nós que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Irmão Branham disse, tem uma mensagem que eu não posso pregar ao público. Ele mesmo quem diz, ele não pode pregar ao público a mensagem. Então, esta mensagem tinha que chegar a nós de alguma maneira, porque ele não podia expressá-la ao público. E você vê que Deus mesmo diz para ele, não diga a ninguém. E o que Deus diz para ele não dizer a ninguém, é o que Deus disse depois para João. Vai e toma o livro da mão do que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. Ele foi tomar o livro. É ali onde você começa a ver o que vai acontecer depois da partida do profeta.
com a mensagem que a irmã Branham não podia falar ao público. Esta mensagem tinha que chegar ao público, mas o irmão Branham não podia falar. E a mensagem estava no país de gente branca. Tinha muitos escuros também, negros, mas era um país mais de gente branca. Mas tinha que chegar esta mensagem a uma raça morena. Isto é problema de Deus. Você entende? É problema de Deus. Não adianta nós pensarmos diferente. É Deus em que faz estas coisas, é Deus quem escolheu desta forma. Desde o princípio, Ele vem escolhendo desta maneira. E aqui nós estamos, um povo que não era povo, hoje é povo. Não éramos, mas nos tornamos. Porque os judeus que eram, perdeu. E nós que não éramos, entramos no lugar deles. Agora está na hora de nós sairmos, para que uma nova rama nasça naquele lugar, onde Moisés e Elias estarão pregando para os judeus. Mas antes de nós sair, Moisés e Elias não pode pregar para eles. Não pode fazer o ministério. Pode até estar vivo lá, eu não sei. Eu não sei, não posso te dizer nada disso. Eles podem até estar vivos lá, mas não pode usar o ministério. Enquanto a noiva não sair, porque a noiva é aquele ramo do zambujeiro que foi enxertado na videira, certo? É o ramo enxertado. Então nós temos que sair primeiro. Aí nós saindo, brota um outro ramo, um renovo ali. E Moisés e Elias, para tirar os 144 mil judeus, porque esses têm que sair no período da grande tribulação. E a noiva sai antes da tribulação. Amém. Bom, são coisinhas que nós já sabemos há muito tempo, mas uma mensagem completa outra. E as pessoas não têm a mensagem, mas são pregadores, mas tem uma mensagem que vai completar o pregador. O pregador não é meio pregador. O profeta diz, Deus não faz meio pregador. Mas o pregador em si pode ser incompleto. E ele vai se completar com a mensagem do seu dia. A mensagem de Moisés não me completa hoje. A mensagem do Calvário não me completa hoje. Tem uma mensagem para nos completar. A mensagem que completou irmão Branham foi a mensagem que estava na América do Norte no entardecer. Aquela mensagem o completou. E foi a terceira etapa para ele que completou. E o que veio para ele, o que ele soube, não pôde pregar para o povo americano. Ele não pôde falar claro para o povo americano, mas isso chegaria um tempo de nós todos ouvirmos aquelas mesmas coisas. Você quer ver? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus. 316. O que foi isso? Fazendo Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Jesus fez. Paulo fez o mesmo, e eles viram a Deus, o grande Pai, que tinha demonstrado na sarça ardente, o tinha demonstrado a Paulo, e aqui estava sendo demonstrado. 513, Cristo é o mistério de Deus revelado. A palavra produz a sua própria vida. Se você planta aquela palavra, ela produz sua própria vida. Se ela não é a palavra do dia, ela não pode produzir a vida do dia. Você pode plantar qualquer palavra, ela vai produzir, mas ela não produzirá a própria vida enquanto ela não for a própria palavra que Deus estabeleceu para o dia que nós estamos vivendo. Amém? A palavra produz a sua própria vida, a qual Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje? Através do entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a sarça ardente. Então
ele viu sua falha. O que acontece quando você encontra com a sarça ardente? A sarça ardente é o movimento que Deus faz no dia, no monte, que Deus usa no dia para poder mostrar que o seu movimento está ardendo em fogo, que a sua palavra está produzindo naquele dia. E as pessoas não percebem isto. E Moisés já tinha experiência com Deus, ele tinha o entendimento de Deus, mas quando ele viu a sarça, ele viu sua falha. É isso que nós temos que ver. Quando nós vimos a revelação, nós vimos nossa falha. O povo pentecostal, quando eles ouviram a mensagem de William Branham, eles tinham que ter visto a falha deles. Parado e dito para a igreja: irmãos, assembleanos, cruzadas, que é da Cruzada Nacional, um grande movimento naquele dia do irmão Branham, eles podiam parar e dizer: irmãos, olha o que tem acontecido, nós temos tido experiência com Deus, nós falamos língua estranha, nós oramos pelos enfermos, tem um grande movimento, mas agora tem uma sarça ardendo, que nós ouvimos uma mensagem, e esta mensagem tem o que nos falta. Esta mensagem está mostrando a nossa falha, que nós pregamos batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, e agora essa mensagem veio e mostrou para nós a nossa falha. Não é assim. Os pentecostais não humilharam, eles não voltaram atrás. O triste das pessoas é isto. Por isso Deus tem que chamar de dentro de cada movimento, chamar o seu eleito, porque é o eleito que vai despertar. Os outros não vão despertar, os outros não vão ver a falha. Eles têm que olhar a falha deles. Falhamos, somos pregadores. Como eu tenho o direito de pregar? A hora que Moisés viu, que direito ele tinha de pregar? Eu vi minha falha. Isso é o que o irmão Branham diz. A mensagem, quando o profeta pregou, o povo tinha que ter visto a falha deles. O povo do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, quando o irmão Branham usou aquele púlpito para pregar aquela mensagem, eles deveriam ter percebido aquilo e dito: meus irmãos, isto é a sarça ardendo no nosso meio. Estou vendo nossa falha se nós não seguirmos o que este homem fala, o que este homem prega, o que Deus está dando através dele. Eles não puderam olhar para isto. Nós tivemos homens que vieram de lá e continuaram pregando que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar coisas que já foi revelada. Eles não viram suas falhas. E a sarça ardeu, mas eles não viram suas falhas. A irmã Branham continuou dizendo: a sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. A Bíblia tem o que as denominações precisam. Logo, para o povo da mensagem, vocês têm que saber que a terceira etapa tem o que a primeira e segunda precisa. Pregadores da primeira e segunda etapa, vocês têm que saber que um pregador da terceira etapa, verdadeira, não dessas piratas que estão por aí, essas notas falsas, mas esta verdadeira terceira puxada tem o que a primeira e segunda não tem. É o que vai completar o pregador, é o que lhe vai dar direito de pregar. A gente pensa que tem direito de pregar só porque estuda a Bíblia. Eu sei contar uma história. Eu li a Bíblia, eu decorava salmos, depois eu perdi tudo. Que vai decorar não funciona. Decorando achando que é uma grande coisa. Não, você pode decorar versículos e versículos da Bíblia e não adianta nada. Enquanto que aquilo não viva em você, não nasça em você, não seja reproduzido em vida através de mim e de você,
Não vai adiantar nada ter todo o conhecimento, achar que vai nos chamar de grandes personagens. Um teólogo. Não. Paulo deixou sua teologia cair por terra. Continuou com a facilidade, continuou até com o documento, continuou até nas horas apertadas dele, ele tinha que mostrar aquilo. Quando ele mostrou, você cidadão romano, eu tenho esse direito por nascimento. Mas os outros estavam o perseguindo, ele podia ter documento, mas a mensagem era que mandava. Ele tinha antes uma mensagem que condenava o cristianismo. Agora ele tornou-se a figura principal, perseguidora. Agora ele foi perseguido. No cristianismo, onde ele estava, ele adentrou ao cristianismo. Olha a figura que perseguia, sendo perseguida agora. O que aconteceu? Ele viu que o cristianismo tinha o que o farisaísmo do pai dele não tinha. Ele viu, aquilo completou. A coluna de fogo que apareceu e queimou a sarça, agora só apareceu para Saulo. Ele caiu do cavalo e ele sabia que aquilo era o Senhor. O povo devia ter sabido que o que aconteceu com William Branham era Deus. Não era um estudo, era Deus operando nos Estados Unidos. Era o dia de Deus, no monte de Deus. Eu tenho passado por isso, para vocês verem, se fosse tirar uma foto no monte, que Jesus diz assim, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se fosse tirar uma fotografia, teria, naquele dia, a evidência de que o nome do Messias estava sobre aquela montanha. O que aconteceu com aquela montanha? Aquela montanha, quando ele morreu, aquilo desmoronou. Porque eles não puderam ver. A própria montanha revoltava, a natureza revoltou, porque a natureza viu e o homem não viu. Pedras que não têm olhos viram e homens não viram. Não é diferente hoje. Você vai ver pessoas que você não pode, esta pessoa ser uma cristã, ela não pode ser uma bramita. Olha o estilo de vida que ela já viveu, mas agora a luz chegou para ela. A luz a mudou, a sarça ardente queimou seus pecados, limpou sua vida. Agora sim, não é porque nós podemos ser pregadores, não. O direito é dado porque a palavra vem e queima. A sarça de Deus vem e manifesta, porque a coluna de fogo queimando e consumindo o pecado, e não consumindo nós, consumindo só nossos erros, nossos enganos. Glória a Deus. A sarça tinha o que Moisés necessitava. Hoje, se eles pudessem ver por todos esses montes que Deus já passou pelo monte que até o irmão Branham teve que pregar. Qual é a atração sobre a montanha? E aí o irmão Branham começa lá no início da atração da montanha, do monte Sinai, e vem, e pode passar por Noé, onde a arca parou, no monte, e pode vir para o Calvário, mas ele pregou essa mensagem com a atração sobre a montanha, por causa do seu dia. O seu dia. A montanha que estava atraindo não era a montanha do Monte Sinai, não era mais do Monte Calvário, era o pico daqueles dias, os 3 picos importantes, as 3 puxadas do ministério do irmão Branham, é o que estava chamando a atenção, e ele dizendo, qual é a atração sobre a montanha? E não explicava para as pessoas, qual é a atração sobre a montanha? Só contou sobre a montanha o que aconteceu, o nome dele estava ali, as 3 puxadas estavam exatamente ali, mas as pessoas não puderam ver estas coisas acontecidas.
estava numa montanha, e William Branham pregando, e o povo morava lá, e o povo via aquelas coisas, mas não perceberam que aquilo era verdade. Termino com o nosso dia. Só de pensar, vamos pensar, um dia Deus pode trazer a mensagem a um João. Deus pode trazer a um João. E quando ele trouxer, se ele trouxer numa montanha outra vez, que não seja nossa, vamos pensar assim, se ele trouxer numa montanha outra vez, Deus sempre manifestando e coisas escondidas e revelando na montanha, no Monte Sinai, no Monte Calvário, na montanha onde o irmão Branham estava, e agora, no monte onde nós estamos, porventura, se Deus um dia despertar alguém em alguma montanha, numa cidade de 3 montanhas como a nossa, e num lugar onde está tão claro que o tabernáculo está situado na 3ª montanha, a mais alta colina de Franca, se isto for uma realidade, entende? Vamos pensar, se isto for uma realidade, onde estarão os demais? Porque esta montanha tem o que as outras não tiveram. Esta montanha tem o que a primeira e segunda etapa não tem. Esta montanha tem, vamos dizer assim, se for. Esta montanha tem o que o irmão Branham não pôde explicar. Passou por tantas montanhas, esta tem. E eu te pergunto, qual pregador que tem o direito de pregar, se ele não entrou na montanha, no Monte Sinai, e viveu aquilo com Moisés, sentiu aquilo com Moisés? Se ele não foi ao Calvário e sentiu aquilo com Cristo? Se ele não foi no tempo do irmão Branham, na montanha, e sentiu aquilo com o irmão Branham, porque muitos foram lá com o irmão Branham, mas voltaram dizendo que os trovões não foram revelados. E eles estiveram naquela montanha que o irmão Branham revelou. Onde o irmão Branham diz, foi nesta montanha. O irmão Branham chega a dizer assim, se ele não revelou isto para mim naquela montanha, que eu caia morto. O irmão Branham, ele revelou na montanha, e eu estou te dizendo, se for nessa montanha agora, onde se revela, se clareia, não como um profeta vidente, como William Branham, mas como um pregador apenas, que é pregado, mas se não for aqui, que apareça uma outra qualquer tempo, que tenha vindicação. Essa tem a vindicação das 3 montanhas. Temos a vindicação do evangelismo de Franca, na montanha, na primeira montanha, na Santa Cruz. Temos a do meio do centro de Franca, e agora temos onde está o tabernáculo. Nós temos uma evidência, se isto for real, se isto for de Deus, a gente nem acha, meu Deus, se for, olha, o irmão Branham olhava, um povinho como este, e Deus dando estas coisas para nós, eu tenho que dizer a mesma coisa, um povinho como este, e Deus dando estas coisas para nós, se esta montanha aqui de Franca, o 3º pico mais alto, onde estão todas as antenas de rádio e televisão, onde está a antena do céu, onde está a revelação, não por causa de um homem, por causa da palavra, é Deus cumprindo sua palavra. Se isto for verdade, Apocalipse 10, de 8 a 11, está cumprido. Se isto é verdade, se este é o local, se é um monte, e é o 3º monte, Apocalipse 10, 8 a 11, é evidenciado nesse local, nesse ministério, com este povinho. Ó povinho,
foi onde Deus abriu o livrinho. Deus toma o livrinho e abre para um povinho, porque ele abriu no tempo de Brana, mas o povo não deu atenção. É por isso que a Bíblia diz: João, como o livro e profetize outra vez. É a mesma coisa de dizer: eu já profetizei através de Brana, eles não entenderam. João, como o livro, profetize outra vez. Eu vou dar mais uma oportunidade para eles. Grande Criador, que cada um de nós possamos ser iluminado com a sua palavra hoje. Eu não me coloco sendo alguma coisa, eu só penso, e se for isso, Senhor? E se for, mas se não for aqui, onde for a vindicação, deixe-me ver, deixe-me ir lá, deixe-me comer aquilo que é do dia, aquilo que está ardendo, onde a sarça arde, onde o avivamento da palavra, da revelação, dos selos estiver, do novo nome estiver, deixe-me estar ali para poder ver a evidência do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu parei pra pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar pra nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim Ele estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor. Pois finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir